estar nessa casa mais uma vez. Eu posso dizer que eu tenho essa casa como a minha casa também. Eu cheguei a comentar com meu amigo Herbert, que está presente aqui hoje, que desde a primeira vez que eu vim aqui eu senti um lugar diferente. Falei com ele que não foi nem por estar pregando ou por estar conhecendo mais um pouco, mas aqui é diferente. Quando eu entrei a primeira vez aqui, que eu sentei ali, eu falei com ele, cara, lá é diferente. E eu posso dizer isso porque eu experimentei isso. Aqui é um lugar diferente. Agradeço a Deus pela vida do pastor Ronilson. Hoje eu mandei uma mensagem para ele e falei, oi meu pastor. Porque esse cara é fora do normal. Ele é fora da curva. E eu conheci ele antes de vir na igreja. E eu já gostei dele antes mesmo de vir na igreja dele. Então eu agradeço a ele por confiar mais uma vez em um tão pequeno jovem trazer a palavra diante da igreja a qual ele vem. Agradeço ao ministério total, os pastores, missionários, diáconos, obreiros, todos aqueles que desde a primeira vez que eu vim aqui me receberam com muito carinho e amor. Gente, eu serei bem rápido como fui da outra vez. Quem estava aqui viu, eu fui bem rápido, porém eu fui muito objetivo. Dessa vez não será diferente. São 9 horas da noite. O pastor disse que eu posso pregar até a meia-noite. E você vai ficar aqui. E eu quero que os irmãos entendam que a minha vinda aqui esta noite foi com um propósito de receber e também entregar aquilo que Deus está. Amém? Abram vossas Bíblias bem rápido. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. Gente, eu não posso esquecer que está comigo aqui hoje a mulher mais linda desse mundo. Levanta a mão aí, quando te conhecer, olha lá para trás, olha ela lá. Não fica com ciúme não, gente. Não fica comigo. Estela. Está comigo também minha irmã. Glória! Que foi o ponto inicial para a minha casa hoje servir ao Senhor. Glória! Ela foi a primeira a se converter dentro do Deus. E através dela todos acompanharam. Glória! Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1. Gente, eu pegarei um paralelo bem coincidente ao Tiago capítulo 4, nós leremos Tiago capítulo 4 e leremos outro texto também, para fazer um paralelo, para entendermos a mensagem, amém? De onde vêm as guerras e brigam entre vós? Vou ler aqui para ficar mais fácil, porque todo mundo está lendo. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, se não das paixões ou prazeres que guerreiam entre vós? Versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais, viveis a briga e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para abranger em vossos prazeres. Adúlteros ou infiéis, ou não estáis ciente de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela por si? Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes ou aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Portanto,
sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelos prazeres ou paixões, purificai o coração. Entristeçai-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteia, trocai a vossa euforia pelo pesar. Versículo 10, no tema da festividade: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos levantará. Agora coloca para mim bem rapidinho no Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, o versículo de número 18, por favor. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que tenha riquezas, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonha e nudez. E compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Versículo 19. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Se pôs diligente e arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Só que aqui, glória a Deus. Gente, eu sei que hoje a casa está bem cheia e eu falei para o pastor que ele precisa comprar mais cadeira, que vai ser mais cheio do que esse aqui. Mas eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção, porque, como eu disse, eu sou rápido, mas objetivo. E quem me viu pregar da outra vez aqui, viu que às vezes eu nem preciso aplicar, porque a própria palavra se aplica por si mesmo. Então, quero que os irmãos prestem bastante atenção naquilo que Deus tem para falar conosco. Desliga o celular, fala para o irmão que ele precisa conversar agora, depois conversa. Amém? Gente, em toda a Bíblia Sagrada, é bem verdade que nós conhecemos bem, que o povo de Jerusalém era um povo escolhido por Deus, era um povo eleito por Deus. A saber, todas as vezes que esse povo errava, era normal Deus corrigi-lo para que eles voltassem ao caminho de onde eles nunca deveriam ter saído. Gente, o livro de Tiago, no Novo Testamento, é uma carta que quer escrever para um povo e para um certo povo que volte ao caminho de onde ele nunca deveria ter saído. É por isso que, se você ler Tiago, desde o seu capítulo 1 ao capítulo 5, ele vai fazer alusão e lembrar bem todos os mandamentos a qual Deus deu a Moisés no monte. É por isso que uma carta que é escrita diante de Tiago, ou Tiago escreve diante da igreja, é difícil de nós lermos e interpretar. Gente, Tiago aqui que escreve, nós temos por base que poderia ser diversos Tiago, ou pelo menos 3. Que Tiagos são esses? Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago, filho de Zebedeu, que foi o apóstolo, ou Tiago, meio-irmão de Jesus. Só que o mais próximo da afirmação que nós temos é que quem escreveu essa carta foi Tiago, meio-irmão de Jesus. Por quê? Porque Tiago, filho de Alfeu, não teve nenhuma autoridade sobre a igreja. E Tiago, filho de Zebedeu, que foi o apóstolo, já tinha morrido quando os evangelhos e todo o Novo Testamento foi escrito. Então só é possível, e Norman Rousseau afirma, que possa ter sido Tiago, meio-irmão de Jesus. A saber, esse Tiago, meio-irmão de Jesus, não era crente.
quando Jesus esteve à terra. João afirma isso, que fala que eles eram incrédulos e todos os seus parentes eram incrédulos. Só que após a ressurreição de Cristo, Tiago, meu irmão dele, se converte e ele está presente junto ao Atos 2, a qual acontece o Pentecostes. Mais à frente vai dizer que Tiago foi um líder religioso dentro da igreja de Jerusalém. É por isso que no seu capítulo 1 ele sauda as 12 tribos. As 12 tribos aqui faz alusão a todo Israel, porque era composta por 12 tribos. Então Tiago escreve a sua carta direcionada a Israel. Gente, tudo que Tiago escreve não tem a ver com ninguém fora de Israel. É tudo direcionado ao povo que se encontra em Israel. Então tudo que nós lermos em Tiago não tem como a gente aplicar para um povo que não está do lado de dentro de Israel. Não tem como a gente fazer alusão a um povo que está lá fora, porque Tiago escreve direcionado ao povo que está do lado de dentro de Israel. Então, o tema que nos foi dado é olhai-vos perante a Deus e Ele vos exaltará. Gente, esse tema é muito interessante. Por quê? Porque quando eu li o tema, eu fiquei muito intrigado e eu fiquei dias pensando nesse tema. Então eu fui ler o texto que me foi dado e o contexto a qual ele é aplicado. É normal nós, todas as vezes que ouvimos falar de humilhar-se perante Deus e Ele nos exaltar, é normal nós pensarmos já no mundo físico. É normal nós pensarmos já nas pessoas que vê a gente passar pelos processos. Só que o texto a qual é dado para o tema não tem a ver com exaltação perante pessoas. Não tem a ver com exaltação física. Eu até pensei em pregar em José, que foi humilhado e depois foi exaltado, mas o texto não me permitiu. Eu até pensei em pregar em Davi, que foi humilhado e depois foi exaltado, mas o texto não me permitiu. Porque a exaltação desses homens teve a ver com exaltação perante a família ou perante o povo. Só que essa exaltação, a qual o Tiago fala, não tem a ver com exaltação perante a família e perante o povo, e sim com uma exaltação espiritual. Gente, como eu disse, Jerusalém é bastante conhecida pelo fato de se desviar e Deus a corrigir. Começa esse desvia e volta a partir de Juízes, capítulo 21, verso 25, a Bíblia diz que o povo não tinha um líder. E o povo não tem um líder, eles começam a fazer aquilo que bem pareceu aos seus olhos. Então o povo de Israel, não tendo liderança, eles começam a andar conforme eles achavam que deveriam andar. Só que é a partir desse momento que Deus começa a levantar juízes para julgar o povo de Israel, e levantando juízes, ele trazia o povo de volta para onde eles nunca deveriam ter saído. E nós conhecemos a Bíblia muito bem, e eu não quero me atentar a isso. Quando eles erram, ele levanta o Egito para corrigir. Quando eles erram, ele levanta a Babilônia para corrigir. Quando eles erram, ele levanta os medos e persas para corrigir. Quando eles erram, ele levanta o Império Romano para corrigir o povo. Gente, só que como eu disse, Tiago escreve direcionado ao povo de Israel. Tiago escreve direcionado ao povo de Israel e ele salta os irmãos da igreja de Israel, de todo Israel, falando que o povo está disperso, ou o povo está espalhado, o povo está desatento. Gente, Tiago saudando os irmãos desta forma, nós já entendemos que o povo estava desatento para aquilo que eles deveriam fazer. Por qual motivo isso acontece? A história diz que aproximadamente no ano de 49 a 56 depois de Cristo é quando Tiago escreve essa carta ao povo de Israel. E o massacre começa no ano 30 depois de Cristo. No ano 30 depois de Cristo começa a perseguição contra a igreja primitiva. Começando a perseguição contra a igreja primitiva, o povo começa a ficar com medo e começa a se dispersar e começa a se espalhar durante todo Israel. Então, Tiago vai escrever, trazendo a memória do povo
aquilo que eles aprenderam desde o início, trazendo à memória do povo aquilo que Moisés havia deixado como lei e como mandamento. Tiago escreve isso. Tiago, escrevendo a carta dele, ele vai dizer que o povo deveria voltar aos caminhos do Senhor, devia passar por guerras e lutas, dando glória a Deus, porque bem-aventurado é aquele que passa por aflições, assim como Jesus diz no Sermão do Monte. Então, passar por aflição é sinal de bem-aventurança. E como eu disse aqui uma vez, bem-aventurado é ser mais do que feliz. Então, passar por aflição é ser mais do que feliz, porque dele será o reino dos céus. Então Tiago vem trazendo à memória tudo isso, só que o povo tinha aprendido. Tiago trazendo à memória, ele vem falando para o povo que não deve fazer acepção de pessoas, assim como essa igreja de Israel e os judeus estavam fazendo. Não deve fazer acepção de pessoas, até chegar ao capítulo 4, a qual Tiago vai falar contra e pregar contra os prazeres a qual o povo estavam acostumados a viver. Gente, como eu li no texto, a Bíblia diz que no versículo 1, de onde vem a contenda, ou de onde vem as guerras, de onde vem as lutas, a não ser dos prazeres ou dos vossos deleitos. Gente, isso aqui é muito interessante. Por quê, Thais? Porque o fato de guerras, o fato de desentendimentos, o fato de contenda, não tem nenhum outro motivo a não ser do seu próprio prazer. Por quê? Porque é normal que nesse povo aqui, ou nessa carta que o Tiago está escrevendo, o povo havia perdido a essência. O povo havia perdido a essência ao ponto de não orar a Deus mais para arrependimento, e sim somente para pedir a Deus. O povo ora a Deus, pedindo a Deus, mas pede, assim como diz no verso 3, para os seus próprios prazeres. O povo está orando a Deus para fazer aquilo que eles desejam, e não aquilo que Deus deseja fazer por eles. Então o povo está tão disperso, ao ponto de começar a guerrear entre si, ao ponto de inflamar entre si uma contenda, ao ponto de eles olharem um para o outro e falar que não, Deus vai fazer por mim, Deus é comigo e é só comigo que Deus é. Então Tiago, vendo isso, Tiago fala, da onde vem a contenda? A não ser dos seus próprios prazeres. O povo está tão ignorante, o povo está tão arrogante, o povo está tão cego, que eles só querem saber daquilo que eles querem, e não se importa mais com aquilo que eles necessitam. Só que Deus, como eu disse aqui outra vez, Deus é muito inteligente, porque Ele não faz aquilo que nós queremos, Ele faz aquilo que nós precisamos. Deus olha para esse povo, olhando para esse povo, Tiago escrevendo a carta, Tiago escreve, gente, vocês estão orando, mas não estão recebendo. Por que vocês não estão recebendo? Porque pedis mal. Por que pedis mal? Porque quando pede para os seus próprios prazeres. O povo aqui está orando com a intenção de Deus realizar aquilo que eles desejam. Só que Deus vai na contramão do mundo. Ele não faz aquilo que desejamos, mas Ele faz aquilo que é bom para nós. Como a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Infelizmente, eu preciso te dizer que a vontade de Deus não é a sua. A vontade de Deus não é a minha. A vontade de Deus não é a nossa. A vontade de Deus é a vontade de Deus. Então, o povo aqui está orando com o intuito de receber aquilo que eles desejam. Só que Deus está vendo que aquilo que eles desejam é para os seus próprios prazeres, ao ponto de Deus olhar, através de Tiago escrever na carta e falar, vocês são adúlteros. E quando ele diz adúltero aqui, ele está falando de infidelidade. Infidelidade para com Deus, porque o povo não quer saber de Deus pelo que Deus é, mas eles querem saber de Deus por aquilo que Deus pode proporcionar a eles. Aí Tiago, olhando isso, Tiago fala, vocês são adúlteros, vocês são infiéis. Por quê? Porque vocês condiz com o mundo e têm amizade com o mundo, mas quando precisa, tem amizade com Deus. Só que Deus é alguém que não divide a sua glória com os homens. É por isso que Tiago vem escrevendo essa carta, chamando o povo de volta, porque o povo esqueceu dos princípios a qual eles haviam aprendido.
Então Tiago, olhando para o povo e vendo que o povo está disperso e esquecendo daquilo que eles haviam aprendido, Tiago está clamando para o povo que eles possam voltar ao primeiro amor a qual eles nunca deveriam ter saído. Aí a Bíblia diz que eles oram e não recebem, pedem e não recebem, porque pedem mal e pedem para os seus próprios fazeres. Gente, a questão da oração é algo muito interessante, porque nós aprendemos desde o início da nossa caminhada que devemos orar a todo instante. Assim como a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então nós devemos orar sem parar, orar sem precisar, orar precisando, orar chorando, orar feliz, orar alegre, orar cantando, orar sorrindo, orar triste. A gente deve orar sem parar. Então a oração é algo necessário para a vida cristã. Eu costumo dizer que a oração é a respiração do crente. Se não orarmos, não respiramos. É a mesma coisa de nós vivermos uma vida física sem a respiração. Não tem como a gente viver uma vida espiritual sem a oração. Então a oração é a respiração do espírito do crente. Só que Lucas 11, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que os discípulos estão diante de Jesus. Jesus olhando para eles e fala: pede o que vocês querem. Só que o interessante é que os discípulos já acompanharam Jesus, com Jesus curando o cego, curando o coxo, enriquecendo o pobre, andou com Jesus fazendo isso tudo, ressuscitando o morto. Quando Jesus olha para os discípulos, que anda do lado de Jesus, vendo todas essas maravilhas, Jesus olha para eles e fala assim: pede o que vocês querem. Os discípulos olham para Jesus e falam assim: só queremos te pedir uma coisa. E qual coisa que vocês querem pedir? Ensina-nos a orar. Isso aqui bate em mim. Por que bate em mim? Porque eles andam do lado de Jesus. Gente, a gente conhece Jesus pela sua essência e pelo seu espírito. E a gente já viu diversas maravilhas. Mas imagina os discípulos andando do lado de Jesus, acompanhando Jesus em carne e osso, vendo Jesus curar cego, curar manco, fazer mudo falar, surdo ouvir, morto ressuscitar. Eles podiam pedir qualquer coisa. Meu Deus, é verdade. Jesus, eu quero que o Senhor transforme minha família. Eu quero que o Senhor me dê uma casa. Eu quero que o Senhor faça qualquer coisa. Mas quando Jesus concede a eles um pedido, eles falam: ensina-nos. Isso aqui mexe com a minha cabeça, porque nós estamos diante de Jesus e Jesus nos concedeu um pedido. E posso te fazer uma pergunta? Reflete aí. O que você pediu a ele? Eita, meu pai. Só que talvez você está pedindo, mas nem saber orar a gente sabe. Meu Deus. E quando eu falo de saber orar, não estou falando de orar 5 minutos, 1 hora, 2 horas, não. Estou falando de saber orar. Jesus vai ensinar eles a orar. E qual é a oração que ele ensina? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como é no céu. Gente, você já parou para imaginar como é no céu? A oração do Pai Nosso fala: seja feita a sua vontade assim aqui na terra como é no céu. Você já parou para pensar como é no céu? Os 3 anjos cantam santo. Você não vê querubim cantar santo. Quem canta é os 3 anjos. Você não vê os 24 anciões cantar santo. Quem canta é os 3 anjos. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. No céu tem ordem. Espírito Santo. Aleluia. No céu cada um é no seu lugar. Meu Deus. Você não vê Miguel cantar santo. Jesus. Quem canta é os 3 anjos. Então, se no céu tem ordem, Meu Deus. seja feita a sua vontade. Glória! Aqui como é no céu. Aleluia. Posso te dizer uma coisa? Se no céu tem ordem, a oração pede para que seja feita a vontade dele aqui na terra como é no céu. Então a primeira coisa que tem que ter é a ordem. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossas dívidas. Não nos deixe cair em tentação. Olha o pedido.
aqui chega o pedido. Não nos deixe da tentação, mas livra-nos do mal. O único pedido que tem na oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Toda a oração do Pai Nosso é agradecendo a Deus, agradecendo os céus, aquele que criou os céus, porque Ele é Deus. Eu acho que a partir dos 9 anos de idade eu comecei a seguir minha mãe. E eu sempre ouvi que Deus estava aqui com bandeja para te servir. E eu posso dizer que esse é o maior erro que nós vivemos. Porque Deus não é servente de ninguém. E posso te contrariar o teu pensamento, aquilo que você normalmente aprendeu, assim como eu aprendi, é que você veio aqui para receber. Gente, culto, em toda a Bíblia Sagrada, nunca foi lugar de receber. Sempre foi lugar de entregar. Então quem está aqui para receber não é você. Quem está aqui para receber é Deus. Se você veio no culto com a intenção de receber, me desculpe te dizer que você veio para o lugar errado. Mais tarde eu vim aqui porque eu quero uma cura. Não, você veio aqui porque quer cura, eu entendo. Mas você não veio para receber a cura. Você veio para entregar o culto a Ele. E a partir do momento que você... Eu posso explicar para você bem rápido, gente, como era entregue o culto no Antigo Testamento. Era entregue sacrifício, nós sabemos disso. O sacrifício do cordeiro era entregue, queimava as gorduras, queimava tudo que tinha que entregar para Deus. O sacerdote pegava uma parte. Quando ele pegava uma parte, ele entregava a outra parte para o pai da família, o sacerdote da família, para comer com a família. Então o culto era basicamente isso: entrega e depois recebe. Entrega e depois recebe. Então você não vai no culto para entregar, e você não vai no culto para receber, desculpa. Você vai no culto para entregar. Depois da sua entrega, é aí que você recebe. Então, desculpe dizer isso, mas eu preciso ensinar aquilo que a Bíblia nos diz. Então você veio na igreja, não é para receber Deus, é para entregar para Ele. E a partir do momento que você entrega aqui, lá na tua casa, lá na tua família, lá no teu lar, alguém está recebendo. Tiago continua dizendo, eu preciso ser rápido. Tiago continua dizendo: vocês pedem, não recebem porque pedem mal, com a intenção errada para os seus próprios prazeres. Ele já ensina que nós devemos pedir com a vontade de Deus aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Tiago continua dizendo que as guerras entre os irmãos é porque eles tinham o desejo de ser como eles queriam ser. É por isso que ele diz, a seguida, que Deus resiste ou rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Gente, quando ele diz que Deus resiste aos soberbos aqui e dá graça aos humildes, soberbo é aquela pessoa que pensa e acha que não depende de nada e nem de ninguém. Soberbo é aquele que acha que ele faz com a própria força, que ele faz com o próprio braço, que ele faz aquilo que ele bem entende. Soberbo é aquele que acha que quando ele pega aqui para pregar, é ele que fez, é ele que falou, foi ele que contou, foi ele. Isso é soberba, aquele que pensa que é ele que faz. Então a soberba precede a queda. E é por isso que Deus rejeita o soberbo. Porque quando você é soberbo, quando nós somos soberbos, nós achamos que nós que fazemos. Então tudo que nós fazemos, a honra e glória é para nós. O soberbo tem isso na mente: eu que fiz, eu que falei. Então quando nós somos soberbos, tudo aquilo que fazemos, a glória tem que ser nossa, porque foi eu que fiz. Só que Deus,
é alguém, como eu disse, que não divide a glória dele com Oh, ninguém. aleluia! Glória! Então é por isso que ele resiste e rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. E o que é ser humilde, basicamente? Ser humilde é reconhecer que sem ele nós não somos. É por isso que Paulo escreve a sua carta e fala: miserável homem que sou. É por isso que Paulo ora a Deus pedindo por 3 vezes tirar o espírito, Deus não tira. E fala: minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gente, eu posso ser bem rápido nisso aqui. Quando Paulo diz para Deus: Deus, tira o espinho da minha carne. Deus olha e fala: a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Deus, ou Jesus, melhor dizendo, diz isso para Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo depois escreve que quando pensa que está forte, ele está fraco. Mas quando pensa que está fraco, ele está forte. É por isso que ele irá glorificar na fraqueza, porque sabe que o poder de Deus estará com ele. Meu Deus! Que poder é esse que Jesus fala que estará com Paulo, diante de Paulo, em sua fraqueza? Gente, poder aqui, nós já ouvimos muito dizer que poder no original é dunamis, ou dinamite. Só que dunamis deriva de pelo menos 3 palavras: dinamite, dinamismo e dínamo. Pelo menos essas 3 palavras derivam de dunamis: dinamite, dínamo e dinamismo. Gente, eu quero trabalhar nesse texto aqui, que é um empregado, que esse poder aqui, dunamis, é dínamo. E que dínamo é esse, Thais? Dínamo, para quem não sabe, é um gerador de energia. E que é um gerador de energia? Um gerador de energia é aquilo que é ativado quando a energia total acaba. Por exemplo, se você for no mercado, o mercado tem um gerador de energia. Porque se a energia da cidade acabar, ou do município, o gerador de energia automaticamente é ativado. Ou seja, todas as vezes que a luz cai, o gerador de energia é ativado. Então esse poder que é aplicado aqui em Paulo, falando que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, é porque quando Paulo não tiver energia para fazer, Aleluia. o gerador de energia. Então é por isso que quando penso que estou fraco, é aí que estou forte. Por quê? Porque quando eu não tenho mais força, quando eu não quero mais ir, quando eu não quero mais cantar, quando eu não quero mais pregar, quando eu não quero mais louvar o Senhor, o gerador de energia é aperfeiçoado na sua fraqueza. Então nós devemos ser humildes para que o gerador de energia possa estar na nossa vida. Aí ele continua dizendo: humilhai-vos perante Deus e ele vos exaltará. Como eu disse, essa humilhação aqui é reconhecer. Não é de você, eu não mereço, eu não podia. Não é isso. Humilhação aqui é voltar ao estado originário, a qual eles nunca deveriam ter saído. Gente, Tiago emprega toda essa questão para um povo que estava vivendo de uma forma que não deveriam viver. O povo aqui estava já focado não em Deus, mas aquilo que os prazeres da carne podiam proporcionar. O mundo já havia entrado na igreja desse povo a qual Tiago estava escrevendo. Por quê? Porque eles não se importam mais com o que Deus fala. Eles já querem só saber daquilo que eles podem fazer e querem fazer. Então, Tiago escreve direcionado a um povo que está trazendo para o lado de dentro de Israel um mundo a qual eles nunca deveriam trazer. É por isso que eu li Apocalipse, capítulo 3, porque Apocalipse, capítulo 3, fala do versículo 11 a partir, fala do último estágio da igreja. E que último estágio é esse? O estágio em que a igreja já não vive mais aquilo que Deus manda, mas vive o mundo a qual eles estão implantados. Deus é tão sábio em
direcionar a sua carta, porque assim como Tiago escreve direcionado ao povo de Israel, a carta escrita a Laodiceia é direcionada à igreja e não é direcionada a quem está fora da igreja. A carta escrita aqui, como Tiago escreveu, direcionada a uma igreja, não é direcionada ao povo que está fora dela, é direcionada ao povo que está na igreja. Então, Apocalipse vem falando de todas as igrejas. E por incrível que pareça, a última igreja, a carta da igreja Laodiceia, é o último estágio da igreja a qual vivenciamos ou viveremos esse último estágio. E que estágio é esse? Eu conheço as tuas obras, que não é quente nem frio, mas é morno. Quem deras fosses quente ou fosse frio, mas é morno. Por isso vou partir da minha boca. Então, assim como Tiago escreveu o capítulo 4, direcionado a um povo que estava vivendo não mais a voz de Deus, mas aquilo que eles pensavam, a carta de Laodiceia é escrita direcionada para uma igreja que conhece a Deus, sabe quem é Deus, mas não vive aquilo que Deus quer. Quando Deus olha para a igreja, ou Jesus olha para a igreja e manda João escrever, Jesus está olhando para a igreja e falando, quem deras vocês fossem frio ou quente. Isso aqui é interessante porque nós ouvimos dizer que quente é quem é fervoroso no espírito e frio é quem já não está mais na igreja, mas isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 3, todas as igrejas que são direcionadas cartas, Jesus fala dentro da cultura que elas vivem, da cidade que elas vivem, da religião e da cultura da época implantada diante de cada igreja. A Éfeso ele fala uma coisa, a Tiátira ele fala outra coisa. Por quê? Porque uma igreja estava em uma cidade com uma cultura diferente da outra. Então todas as vezes, todas as cartas são direcionadas às igrejas, Jesus fala aquilo que eles vivenciam diante da cultura que eles estão e diante da cidade que eles estão. Então quando Jesus fala para João escrever, eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, mas é amor. Jesus sabe a cidade em que a igreja de Laodiceia está situada, que é a Laodiceia, e a cultura a qual a Laodiceia está vivendo. Tades, que cidade é essa? Laodiceia. Que cultura é essa? A cultura do gnosticismo, a qual eu falei aqui outra vez. Que cultura é essa do gnosticismo, Tades? É que você pode fazer aquilo que você bem entende, desde que nos dias de culto você entregue culto ao Senhor. Então, Laodiceia está situada dentro, a igreja de Laodiceia está situada dentro da cidade de Laodiceia. Historicamente, gente, a cidade de Laodiceia tinha um grande problema com água e elas não tinham abastecimento próprio de água. Só que a história diz, quem diz é Norman Nusseichamp, se você depois quiser pesquisar, diz que Alexandre o Grande ele vai construir um aqueduto este que abastecia a cidade de Laodiceia, trazendo água da cidade de Colossos e da cidade de Herápolis. E essas duas cidades, a qual nós temos a carta aos Colossenses, que Paulo escreve, é uma cidade que Paulo escreve a carta, cidade de Colossos e a cidade de Herápolis. Essas cidades eram bem famosas por suas águas. A cidade de Colossos possui as águas frias e a cidade de Herápolis possui as águas quentes. Eram até usadas para a medicina na época. Então, Herápolis tinha água quente e Colossos tinha água fria. Então, quando Alexandre o Grande ele constrói um aqueduto puxando água da cidade de Colossos e da cidade de Herápolis, vinha água fria e água quente. Quando elas se encontravam para abastecer o canal de Laodiceia, elas se misturavam. E se misturando, elas ficavam mortas. Então Jesus sabe dessa cultura, sabe desse problema da cidade. Então quando Jesus está falando, quem deras fosses frio ou quente, Jesus não está falando que quem dera você não fosse da igreja, ou quem dera você seja da igreja. Jesus não está falando isso. Porque a água de Colossos tinha uma utilidade. E qual era a utilidade? Era saciar a sede. E a água de Herápolis tinha outra utilidade. E qual era a utilidade? Curar enfermo. Então Jesus está olhando e falando para a Laodiceia, para a igreja que está situada na Laodiceia. Quem deras vocês fossem frio e tivessem uma utilidade. Ou vocês fossem quente e tivessem outra utilidade. Mas vocês não têm utilidade nenhuma. Porque vocês são mornos. E água morna, se você ingerir, é obviamente e comprovado pela medicina, que causa náuseas e ânsia de vômito. Então Jesus olha para a igreja que está situada em Laodiceia e fala para eles, para os crentes, quem delas vocês tivessem a utilidade de saciar a sede ou a utilidade
curar enfermos. Só que quando eu olho para vocês, eu não vejo utilidade nenhuma. Deus, Jesus. Jesus olha para a igreja de Laodiceia e fala assim: vocês não têm utilidade. É por isso que eu estou olhando para vocês e estou sentindo vontade de vomitar. Meu Deus. Deus. Eu sei que é difícil a gente digerir, mas é Jesus quem disse. Glória Para a uma Deus. igreja que está vivendo o último estágio a qual a igreja viveu. Por quê? Porque os crentes de Laodiceia, como eu disse, eles aderiram para dentro da igreja a cultura do gnosticismo, de fazer aquilo que eles bem entendiam. Só que nos dias de culto eles entregavam culto a Deus. E nos dias que não tinham culto eles faziam aquilo que eles bem pensavam. E os crentes de Laodiceia estão assim: nos dias de culto ele entrega culto, nos dias que não tem culto eu faço o que eu bem entendo, nos dias de culto eu canto, nos dias que não tem culto eu danço, nos dias que tem culto eu prego, nos dias que não tem culto eu falo aquilo que eu bem entendo. Os crentes de Laodiceia estão dessa forma. Só que Jesus está olhando e está falando: vocês não estão entendendo. Entendendo o quê? Que eu estou com nojo de vocês. Meu Deus. E como eu disse, é o último estágio da igreja, a igreja de Laodiceia. E posso dizer que eu estou inserido nessa geração e infelizmente nós estamos vivendo esse último estágio. Que último estágio é esse? Em que a igreja, eu não falo daqui da igreja local, eu falo no modo geral, a igreja aderiu para si formas do mundo para ganhar o povo que está lá fora. E eu me entristeço com isso aqui, gente, porque Jesus nunca precisou disso. Eu nunca vi Jesus aderindo à cultura do egípcio para ganhar o povo egípcio. Eu nunca vi Deus aderindo à cultura da Babilônia para ganhar o povo babilônico. Oh, Deus. Oh, meu Deus. E nós, como um conhecedor da Bíblia Sagrada, eu não sei vocês, mas eu nunca vi Deus tomando forma do mundo para ganhar o povo do lado de dentro. O povo de Laodiceia, eles são tão engraçados, da igreja que está em Laodiceia, que eles ainda têm a capacidade de falar assim: nós somos ricos, nós temos ouro, nós temos tudo. Só que Jesus olhando para ele fala assim: vocês são pobres, Meu Deus. cegos e nus. Quando Tiago capítulo 4, verso 9, diz assim: transformai os vossos sorrisos em prantos, ou vossos alvoroços em tristeza, Tiago está falando que não adianta nós darmos festas a Deus, nós entregarmos culto a Ele, nós adorarmos a Ele, nós pregarmos sobre Ele, nós cantarmos a Ele, nós louvarmos a Ele, nós falarmos em línguas em nome dEle, nós marcharmos em nome dEle, nós profetizarmos em nome dEle, nós fazermos isso tudo em nome dEle. Se nós não formos humildes. Eita. Tiago está falando isso porque ele entende que o povo está cantando, está celebrando, mas fora do princípio. Tiago entende que o povo está dando festa a Deus, o povo está glorificando a Deus, mas o coração deles não está em Deus. Isso é triste para a gente ouvir, porque nós olhamos para a igreja atual, e como eu disse, eu não estou falando daqui da ILEB, mas no modo geral, a igreja atual vive isso. E Deus me trouxe com um alerta, e o alerta é:
é necessário nós voltarmos ao início. É necessário nós olharmos onde nós erramos e voltar ao início. Deus nunca rejeita quem volta ao início. O problema de nós seres humanos é reconhecermos que erramos e voltar o caminho todo. Só que o conselho de Deus é melhor você voltar do início do que seguir sem mim. Aleluia! Porque se seguirmos sem Deus, infelizmente, nós até iremos cantar, até iremos pregar, até iremos dar festa, até iremos louvar, mas naquele grande dia ele vai olhar e falar: aí você vai dizer: Deus, eu preguei, Deus, eu cantei, e ele está olhando e dizendo: fez tudo isso sem mim. Mas Deus, eu até curei enfermo, eu até profetizei, e ele está olhando e dizendo: fez tudo isso sem mim. Mas Deus, eu estava lá na tua igreja todo dia, mas estava sem mim. E eu prego para a igreja que aceite reconhecer, aceite se humilhar e falar: mesmo que eu tenha errado, eu prefiro voltar no início do que seguir sem Deus. Mesmo que eu tenha caído, eu prefiro voltar do início do que seguir sem Deus. Mesmo que eu tenha falhado, eu prefiro voltar do início do que seguir sem Deus. O tema que foi dado para essa festa foi um tema muito de Deus, porque é um alerta para a igreja brasileira e mundial. E que alerta é esse? Vocês estão fazendo tudo, vocês estão entregando festa, mas se vocês não voltarem, Meu Deus! de onde vocês nunca deveriam ter saído, e quer um conselho? Reconhecer pode até ser uma dificuldade, mas é algo que nos liberta, é algo que nos transforma. Talvez tudo que você precisa não é de uma casa nova, não é de um carro novo, não é nada disso. Tudo que você precisa é somente reconhecer. Reconhecer que sem Ele você não é nada. Reconhecer que sem Ele você não pode nada. Reconhecer que sem Ele você não faz nada. E no final, sem Ele, nem no céu você vai entrar. São 9h45 e eu já encerro minha participação dizendo para a igreja e para mim também que precisamos ser humildes. Glória, Senhor. Que precisamos reconhecer. Porque sabe qual é mais difícil? É quando nós temos uma posição social, uma posição diante das pessoas, diante da igreja, diante do povo, diante da cidade que nós moramos. Quando nós temos essa posição social, nós olhamos e falamos assim: se eu falar que errei, já era a minha reputação. Só que a geração atual é mais preocupada
com o que o povo acha do que o que Deus pensa. Aleluia. Do que adianta nós estarmos bem diante do povo e mal diante de Deus? Aleluia. Posso fazer um comparativo conosco? É que se nós estivermos assim, nós estaremos igual Naamã. E como Naamã estava? O povo olhava para ele e falava assim: ele é forte, ele é guerreiro, ele luta, ele nos livra. Chegava dentro de casa que ele tirava a armadura, ele olhava e falava: Oh, meu Deus. a gente vive com uma capa Meu Deus. que Deus está olhando e falando: para que isso tudo? Aleluia. Maravilha! Você só está enganando quem te vê. Mas se eu reconhecer, se eu me humilhar, o que o povo vai achar? Me desculpe a expressão, mas que se imagem que o povo vai pensar. O importante não é o que o povo pensa, mas o que Deus pensa sobre você. Ô pastor, quando nós chamamos alguém para vir aqui na frente, reconheça que você errou, Deus está de braços abertos, o povo está olhando para o lado e pensando assim: se eu for lá, todo mundo vai saber que eu errei. Meu Deus! Se eu for lá, todo mundo vai saber que eu peguei. Mas quem sabe que você pecou e morreu por você? Eita glória. Quem sabe que antes mesmo de você nascer, você iria errar? Ele olhou para o futuro e falou: mesmo que ele erre, eu vou morrer por ele. E você está preocupado com o que o povo vai achar de você? Se ele olhou para você com defeito, cheio de mácula, imperfeito, pecador, e falou: eu decidi morrer por ele. E a gente preocupado o que o A ou o B vai falar da gente. Só que o dono da igreja foi quem disse: vinde, bendito de meu Pai. 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 Nós somos de um lugar, e nós seres humanos somos muito complicados. E eu costumo dizer que nem Deus entende a gente às vezes. Só que nós somos tão imperfeitos que procuramos defeitos e não acertos. É comum, eu estou falando que é comum. Nós seres humanos, eu não estou falando só da igreja, estou falando nós seres humanos, olharmos para o defeito das pessoas. Só que nós esquecemos que nós também somos defeituosos. Verdade, Pai. Nós olhamos tanto para aquilo que o A e o B faz e esquecemos daquilo que fizemos. Obrigado. Então a igreja que Tiago escreve e direciona a carta é um povo que é tão soberbo que olha para o A e para o B e fala assim: ele ali tem defeito, ele ali erra, aquele ali peca. Só que eles estão tão cegos com a soberba e a prepotência deles que eles esquecem
que eles também são defeituosos. E eu posso dizer uma coisa, gente. Eu tenho 25 anos de idade. Talvez seja o mais novo aqui nessa igreja. O mais novo ministerialmente falando. E eu já cansei de ver gente apontando o defeito um no outro. Mas ninguém chega num consenso para aperfeiçoamento. Aí, tem gente que olha para mim e fala assim, mas você faz isso, isso e isso. Mas esquece que ele também faz coisas que não são de acordo com aquilo que Deus quer. Se nós fossemos parar para pensar e para olhar com aquilo que o povo fala, nem viver a gente viveria. Porque quer um segredo, gente? Você não é bom. Nem eu sou bom. Ninguém aqui é bom. Ninguém aqui presta. Ninguém aqui vale nada. Ninguém. Estou falando ninguém. Mas Thales, eu não presto? Não. Mas Thales, eu não tenho valor nenhum. Não. A única coisa que nós temos de diferente de quem está lá fora é a graça. A única coisa diferente que nós temos é a graça. Porque se não fosse ela, nós nem aqui estaríamos. Então se contente. Com o que, Thales? Com o que o povo fala de você. Quando o povo fala alguma coisa, olhe para ele e fala assim, amém, eu tenho a graça. Ah, mas fulano está falando isso e isso. Glória a Deus, eu tenho a graça dele. Então para, gente, para, por favor. Para de se importar com o que o povo pensa sobre você. Para de se importar com aquilo que falam de você, gente. Para de se importar com isso, gente. Nós perdemos muito tempo, gente, com aquilo que o povo fala, esquecendo do que Jesus fez por nós. Jesus! Nós precisamos voltar ao estado original. Jesus está olhando para a minha geração e falando, vocês precisam voltar ao estado original. Mais tarde, se eu for lá, todo mundo vai me julgar. E daí? Mais tarde eu participava e já não participo mais. E se eu for lá, o povo vai falar, caiu, pecou, errou, mas e daí? E daí, gente? Mais importa o que Deus fala e pensa a respeito de nós do que quem está à nossa volta. Meu Deus! Quer um segredo? Aprendam. Vocês precisam aprender. Nós precisamos aprender a lidar com as rejeições da vida. Porque é normal nós sermos rejeitados. É normal nós sermos mal falados. Você não vai agradar todo mundo, gente. Deus é que manda. Nem todo mundo vai gostar de você. A Bíblia diz que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, suportáveis uns aos outros. Mas nós temos que viver em união. Mas não quer dizer que todo mundo vai ser teu amigo. Não quer dizer que todo mundo vai se agradar do que você fala. Só que uma coisa eu tenho que dizer é que Deus olhou para você e falou, não importa aquilo que falam, aquilo que pensam, aquilo que deixam de falar.
que importa é que eu decidi morrer por você. Aleluia! Eu preciso dizer para alguém aqui que entrou pensando naquilo que vão falar, se eu reconhecer, se eu voltar ao início, se eu falar que errei. Não importa o que vão falar, o que importa é o que Deus diz sobre você. Você precisa viver aquilo que Deus planejou para você viver. Pare de viver em prol do que as pessoas pensam. Eu já vivi muito assim, em prol do que vão pensar de mim. Até o dia que eu falei, não adianta nada. Porque eu faço o que o irmão aqui pensa, ele gosta, mas o irmão aqui não gosta. Eu tenho que fazer o que ele pensa, ele gosta, ele não gosta. Caralho. Aí tu vive nos pensamentos da pessoa, aí você faz o que um agrada, aí desagrada o outro. É tipo, pai e mãe. O filho fala assim, não mãe, que não sei o que, faz o que agrada a mãe, aí desagrada o pai. Aí vai fazer o que agrada o pai e desagrada a mãe. Aí fica vivendo nesse embate, melhor eu viver no que Deus vai falar de mim. Aleluia. Glória a Jesus. Se coloque de pé, gente. Vamos encerrar. Deus! Eu preciso ser fiel à palavra. E como a palavra falou conosco para voltarmos ao início, talvez teve gente que entrou aqui que por algum motivo saiu do estado original. E talvez tem gente que está todo culto aqui, mas também saiu do estado original. Mais preocupante é que a gente está